Então, na aula de hoje aqui, pessoas, a gente vai falar sobre modularização, ok? Então, como eu comentei com vocês na aula passada, né, que vocês pediram ali, a gente vai falar um pouco sobre modularização, recursividade, para que a gente possa rever esses conceitos e daí depois também aplicar essa parte de modularização com os ponteiros, tá? Então, na aula passada a gente viu a parte de ponteiros, né? A princípio começou a entender como que esses ponteiros funcionam dentro do nosso código, né? E hoje a gente vai voltar um pouquinho, vai ver essa parte de modularização e aí depois a gente volta a falar sobre ponteiros, né? E daí a gente entra nas estruturas de dados aplicadas propriamente ditas, né? A gente entra lá na parte de pilha, fila e as demais estruturas, ok? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre modularização, beleza? Então, a ideia é que quando eu vou usar a modularização, ou quando eu penso em usar a modularização, eu vou pensar em dividir o meu problema, em dividir o meu algoritmo em partes menores. Normalmente, né, a gente faz a utilização da modularização para algoritmos e para programas maiores, né? A gente não é obrigado a fazer uma modularização em nenhum código, muito menos em códigos pequenos ou em códigos simples. Mas, a partir do momento que a gente consegue pensar em parte de módulos, né, a gente consegue gerar blocos de códigos muitas vezes mais organizados, né? Então, a tendência de eu fazer uma modularização é para que eu possa organizar mais ali o meu sistema de desenvolvimento, o meu código desenvolvido. Então, eu não sou obrigado a usar em nenhum código, seja ele pequeno ou grande, mas para quando eu estiver trabalhando com códigos mais complexos, com códigos maiores, essa modularização ela acaba aparecendo de uma forma ainda mais forte, né? Que é basicamente eu pegar um algoritmo bem grande ou bem complexo e dividir ele em pequenos pedaços. Então, eu divido aquela coisa enorme em pedaços menores, em problemas menores. Então, eu consigo analisar isso de uma forma mais fácil. Isso é melhor para eu construir o meu código, isso é melhor para eu dar manutenção no meu código, isso é melhor para eu testar o meu código. Eu posso testar módulo a módulo, né? Então, eu consigo reduzir essa nossa característica, tá? Quando a gente está falando de modularização, na verdade a gente está falando de funções, né? Então, a modularização nada mais é do que a criação de funções, a criação de subrrotinas para que a gente possa melhorar a nossa estrutura de código, tá? Então, se em algum momento vocês escutarem modularização, função, subrrotina, vocês sabem que a gente está falando basicamente da mesma coisa, que é pegar o nosso código e quebrar ele em partes menores, em funções menores que possam ser reutilizadas. Aqui ainda também pode entrar muita parte de questões de bibliotecas, né? Aí a gente consegue fazer uma função, colocá-la numa biblioteca e utilizar ela em vários códigos, em vez de eu ter que ficar recodificando aquilo. Por exemplo, um printf, né? O nosso printf é uma função que está dentro da nossa biblioteca lá do stdio. Então, aquilo é uma função que foi codificada uma vez, é um pedaço de um problema maior e a gente faz a utilização daquilo. Então, aquilo é um módulo de uma parte da nossa programação, aquilo é uma função da nossa programação, aquilo é uma subrotina da nossa programação. Então, a gente pega problemas maiores e coloca eles em pequenos problemas. Daí a gente pode ficar chamando isso dentro do nosso código, né? Então, muitas vezes a gente vai pensar na modularização também como uma forma de, em vez de eu escrever o mesmo código em 32 lugares diferentes do meu main, eu faço a chamada de função para aquela função, para aquela rotina, beleza? Então, poderia criar um include, criar uma função para para esses includes. Na verdade, a sua pergunta, a resposta seria sim, mas você está usando os termos incorretos, Cleiton. Na verdade, não cria um include, a gente cria uma biblioteca. O include é a palavra reservada que eu uso para pegar a biblioteca, que é uma outra função, outro conjunto de código, e colocar no meu projeto, beleza? Mas a ideia é que sim,
eu posso criar bibliotecas. Então, eu poderia criar o nosso próprio .h e utilizar ele. Então, a gente cria lá o .h Clayton, Clayton.h. Daí, lá dentro vão ter N funções que você pode fazer utilização. Então, toda vez que você quiser chamar essa biblioteca, você coloca lá include Clayton.h e daí você tem as funções que vocês podem utilizar, beleza? Vocês nunca criaram uma biblioteca antes? Só por questão de... Já? Ai, não? Não. É muito bom quando eu pergunto e daí tipo, um fala que sim, outro fala que não. É engraçado isso, mas tudo bem. Só livro. Entendi. Faz sentido. Boa piada essa, Cleiton. Não lembro. Beleza. Então, temos um misto aí. Qualquer coisa, depois eu monto um tutorial lá para vocês de como montar uma lib. Beleza? Também para vocês relembrarem, caso vocês tenham visto e não lembrem, mas o caso vocês não tenham visto. Beleza? Então, depois eu monto um tutorial lá para vocês como montar uma biblioteca. Tá bom? Então, beleza. Então, quando a gente está falando aqui da nossa modularização, né, a gente tem uma nomenclatura específica que a gente pode usar, que é de função ou de procedimento, tá? É só uma nomenclatura, tá? A diferença entre função e procedimento é que a função, ela retorna valores e o procedimento não retorna valores, tá? Então, a gente normalmente generaliza e chama tudo de função, certo? Mas se a gente for olhar a nomenclatura mais técnica, a gente estaria errado em fazer isso. Função retorna valor e procedimento não retorna valor, ok? Um dicionário é a mesma coisa que uma biblioteca? Não. Um dicionário não é a mesma coisa que uma biblioteca. Tá bom? Então tem essa nomenclatura aqui, tá, galera? Função e procedimento, tá certo? Então, função retorna valor, procedimento não retorna valor. Porém, as duas elas vão ter basicamente a mesma estrutura, né? Que é a estrutura de um algoritmo. Então, elas têm início, meio e fim, pode ter as suas variáveis locais, podem ter a utilização de variáveis globais, certo? E elas vão resolver uma parte específica ali do nosso problema, né? Então, vou criar o código uma única vez e vou poder reutilizar ele várias vezes, né? Então, aqui tem muito uma questão de organização e de manutenção de código, tá? Eu posso ter parâmetros de entrada, posso não ter parâmetros de entrada, ou seja, eu posso passar parâmetros para essas funções e para esses procedimentos, ou posso não passar, aí depende do código que eu estou fazendo e de como que eu quero fazer isso. E a execução de uma função ou de um procedimento é sempre temporária. Ok? Então, a minha execução padrão é o main, obviamente, sempre vou começar pelo main, posso chamar essas funções ao longo do meu processo de execução, mas elas sempre vão retornar para o main para serem finalizadas. Então, eu estou escalando funções, né? Eu estou empilhando funções. Então, saio do main, vou para uma outra função, posso sair dessa função e para outra, mas eu sempre tenho que retornar para o meu main. Tá? Então, é como se fosse uma pilha, né? Um escalonamento de funcionalidades. Ok? A gente já vai ver isso ali no nosso exemplo. Que é justamente agora. Né? Então, vamos pegar e vamos fazer um código aqui com uma função, com um procedimento e vamos ver aqui o que vai acabar acontecendo. Tá? Então, esse primeiro exemplo aqui, ele pede para a gente criar um programa onde o usuário ele vai digitar 3 valores inteiros, tá? E vai imprimir na tela qual que é o maior. Para isso, a gente vai criar uma função maior do tipo int que retorna o maior dos 3 valores, tá certo? Aqui, em caso de igualdade, em caso de todos os valores serem iguais, a gente vai pegar a prioridade de entrada. Então, se todo mundo for igual, a gente pega por prioridade ali, o que é o primeiro a entrar. Que no caso, se os 3 forem iguais, o primeiro a entrar é igual ao segundo, que é igual ao terceiro consecutivamente. Beleza? Então, a gente retorna o primeiro. Então, essa aqui é a ideia do nosso primeiro programa, para que a gente possa justamente ver essa parte de modularização de funções, tá? Então, estou aqui no meu Visual
code, certo? Lembrando, vocês podem usar a ferramenta que vocês bem entenderem aí, tá? Então, usem a que vocês estão habituados, a que vocês acharem mais interessante. Eu vou usar aqui o VS Code para codificar. Então, vou fazer aqui um exemplo 1.c. Criar aqui o nosso arquivo, tá? Deixa eu puxar o enunciado aqui. Para a gente deixar ali em cima e não esquecer o que a gente tem que fazer. O PC tá ligeiro hoje. Rapidão. Ctrl C. Agora copiou. Então, beleza. Então, estou com o enunciado copiado aqui em cima, para caso seja necessário a gente relembrar. Já coloquei o nosso main ali, que é justamente o padrão que a gente obrigatoriamente tem que usar. Beleza? No caso, como a gente já sabe que vai usar ali o print e o scan, já vou dar um include aqui do nosso std.io. Beleza? Então, a gente sabe que vai usar, né? Então já está incluído. Então, primeiro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse código totalmente estruturado. Beleza? Então, vamos fazer esse código estruturado, depois a gente faz ele com função e depois a gente faz ele como procedimento para que a gente possa ver a diferença entre uma coisa e outra, tá ok? Então, a gente faz isso de uma forma bem, ou tenta fazer de uma forma bem didática, tá certo? Então, eu vou criar aqui, inicialmente, um int v1, um int v2 e um int v3, beleza? Então, esses três valores aqui vão ser justamente os valores que a gente vai ler, tá certo? Então, criar aqui, após esses valores, um printf, pedindo para que o usuário digite o primeiro valor. Ok? Então, vou pedir para que ele digite esse primeiro valor aqui. Vou colocar um scanf para que eu possa ler esse primeiro valor. Então, %i. E vou pegar ali o nosso V1. Então, esse vai ser o primeiro valor que eu vou estar lendo. Beleza? Depois vou fazer um outro print aqui, pedindo para que ele digite o segundo valor. Vou fazer um outro scan, agora pegando um % do nosso V2, certo? Então, é comercial V2. Então, aqui a gente vai ler o segundo número. Eu vou fazer um outro print aqui pedindo para que ele digite o terceiro valor. Então, aqui a gente vai ter a leitura dos três valores, tá certo? Então, aqui a gente consegue fazer a leitura destes três valores. Então, estamos lendo esses três valores aqui de uma forma estruturada, tá certo? Então, fizemos essa leitura. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar qual que é o valor maior, beleza? Então, a gente vai usar aqui os ifs para que a gente possa fazer isso. Então, vou fazer aqui, inicialmente, um primeiro if que vai verificar se V1 é maior ou igual a V2 e também se V1 é maior ou igual a V3. Então, se V1 for maior ou igual a V1 e também V1 for maior ou igual a V3, quer dizer que V1 é o nosso maior número, beleza? Então, faço esse if aqui justamente para validar se esse primeiro valor aqui é o maior.
Então, se V1 for maior que V2 e for maior que V3. Então, vou printar aqui, fazer um print dizendo que o maior valor é 2 pontos percentim, o nosso V1. Beleza? Então, aqui a gente vai validar se o V1 é o nosso maior valor. Vou fazer um else. Beleza? Dentro desse else aqui, ou melhor, dentro do else if aqui, eu vou verificar agora se V2 é maior ou igual a V3 e se V2 é maior ou igual a V1. Preciso necessariamente verificar o V1? Não, mas estou verificando. Então, coloquei um else if ali, e agora aqui eu vou printar o maior é percentim o nosso V2. Beleza? Então temos isso aí, e se a gente não tiver nada disso, nosso else final, né, ele vai ser que o printf, onde eu tenho que o maior vai ser o nosso terceiro valor. Ok? Então, basicamente é isso aí. Verifiquei se V1 é maior que V2 e V3. Se for verdade, entra no if. E o primeiro é o maior. Depois verifico se V2 é maior que V3 e é maior que V1. Se for verdadeiro, entro no if e printo que o segundo é maior. Se nenhum dos dois casos anteriores forem verdades, quer dizer que o V3 é o nosso maior valor. E a gente printou todo mundo ali dentro do if. Beleza? E se eu quiser, aqui se vocês forem testar, a gente pode pôr um getch ali no final, né? Para brecar a nossa tela. Beleza? Então, basicamente é isso aí, para a gente fazer a verificação de quem é maior. Ok? Então, vamos rodar aqui. E vamos ver, né? Se tudo dá certo. Então, esse aqui é o formato estruturado dele, né? Deixa ele rodar aqui. Em algum momento vai. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Exatamente. Ainda bem que não é, cara. Imagine se fosse. Se fosse, tava lascado, cara. Deixa eu umas paradas aqui. Vou nem mostrar o meu navegador aberto, a quantidade de aba que tem. Senão vocês batem em mim. Tô fechando aqui que já vai dar uma melhorada já. Se eu mostrar a quantidade de aba que tem no navegador, vocês se assustam. Depois eu reclamo que o PC não funciona, né? Vamos ver agora que eu fechei o navegador aqui, vocês vão ver um monstrão em ação. Ou não, né? Pelo jeito. Um dia vai. Confia. Temos até as 22. É. Na verdade, a gente tem até as 21h40, Perso. Até as 22 é demais. Boatos que não é. Acho que vai dar erro. Aí é maldoso. O Void. Ok. Não. Pode ser Void. O int main é só quando eu quero dar retorno para ele. Se eu coloco um Void main, eu não tenho retorno.
Só isso. Não tem problema. Olha lá. Então, meu, teu deu erro. Pode ser alguma outra coisa aí, Fábio. Não sei, mas não tem problema se colocar um void em mim. Então, vou colocar aqui 3, 2 e 1. Então, o maior é 3, olha só. Funcionou. 3, 2 e 1. O maior é 3. Então, a princípio está certo. Agora vamos colocar o segundo como maior. 1, 3 e 2. Olha só, o maior é 3. Então, deu tudo certo. Boa, Renata. Então, mudei para int main e pegou. Isso era exatamente isso que eu ia falar agora, Renata. Você coloca int main, você tem que colocar um return ali no final, né? Você joga o return aqui. No final, return 0, return alguma coisa. Normalmente ele não dá erro por isso, né? Ele só vai dar warning. Mas tem que ter return obrigatoriamente, né? Quando você coloca um int, um float, a função aqui. Né? Então, idealmente você tem que colocar o return aqui embaixo. Beleza? Se for void, daí não é necessário. Mas se você mudou ali, deu boa, então perfeito. Então, tá bom. Então, vamos tocando aqui. Então, a princípio, o nosso código ele funcionou, né? A princípio, deu tudo certo aqui. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Não vou fechar, porque daí vai mais rápido. O que a gente pode fazer? Agora, a gente pode modularizar esse cara, né? Então, a gente pode criar um procedimento ou a gente pode criar uma função, tá? Lembrando que o procedimento ele não vai possuir nenhum tipo de retorno e a função vai ter retorno, ok? Então, vamos primeiro criar um procedimento aqui. Então, o que eu vou fazer? Depois do include, antes do main, eu vou criar aqui um void maior, ok? Então, ele não vai ter retorno, ele vai ser do tipo void. E eu vou passar aqui 3 parâmetros para esse maior. Então, vou passar um int v1, ou um int valor 1, para ficar diferente ali os nomes, a gente não confundir. Vou passar aqui um valor 2 e vou passar um valor 3. Beleza? Então, int valor 1, int valor 2 e int valor 3. Beleza? Então, estou passando ali 3 valores para esse nosso maior. Então, aqui a gente não confunde, o V1, V2 e V3 são variáveis que estão dentro do main, valor 1, valor 2 e valor 3 são variáveis que estão dentro da função maior que a gente acabou de criar. Tá certo? Agora que eu tenho essa função aqui, o que eu posso fazer? Posso pegar toda essa parte aqui, lógica, aonde a gente decide onde é o maior, coloco ela aqui dentro da nossa função e, obviamente, agora eu tenho que trocar aqui as variáveis para valor 1, valor 2 e valor 3. Então, não posso mais usar agora, né, valor V1, V2 e V3. Eu tenho que trocar os nossos nomes ali para os nomes que eu coloquei aqui, né, como valor 1, valor 2 e valor 3. Ok? Então, obviamente que agora dentro ali do nosso maior, V2, V1, V3 não existem mais. Por isso que eu estou trocando aqui, justamente para a gente ver essa diferença, tá? Essas variáveis que estão aqui são variáveis locais, elas existem dentro do main. Ou seja, se eu chamo a função maior, elas não vão existir aqui dentro. Então, por isso que eu tenho que gerar esta troca de nomenclatura. Ok? Então, valor 1, valor 2 e valor 3. Então, estou mudando aqui todo mundo. Tá certo? Então, fiz essa mudança aqui. Se eu tivesse colocado V1, V2, V3 aqui em cima, não ia ter precisado mudar nada, né? Ia ser mais fácil, mas talvez não ficasse tão claro isso para a gente, que essas variáveis, elas não existem em ambas as funções. Se a gente quiser que elas existam em ambas as funções, a gente teria que pegar essas variáveis aqui e
criar elas como variáveis globais, que não é necessariamente o que a gente quer fazer nesse momento. A gente quer fazer passagem de parâmetro, tá? Então a gente não vai criar elas globalmente. A princípio vai sempre criar elas localmente, ok? Então estou fazendo os meus prints aqui dentro da nossa função mesmo, então ela não retorna nada. E agora eu vou aqui dentro do main chamar a função maior. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai pegar esses números, ok? Com os prints e com os scans, normal, dentro do main, vai pegar esses valores V1, V2, V3 e vai passar para a função. Então, quando a gente chamar essa função aqui, nessa nossa linha 32, o nosso código ele vai pular daqui para cá e vai ser executado aqui em cima. Quando ele terminar, ele retorna para a próxima linha do main, ok? Então, vou passar aqui V1, V2 e V3 como os parâmetros para essa nossa função maior, tá certo? Então, função não, desculpe, procedimento maior. Então, aqui estou passando esses valores como parâmetro, tá ok? Então, passei os valores como parâmetro, não tenho nenhum tipo de retorno, então a função é do tipo void, então isso aqui é chamado de procedimento, beleza? Então, vou rodar esse cara para a gente ver. Ele vai pedir para a gente digitar o primeiro valor, então 6, 5 e 4. Então, ele passa aqui para a gente que o maior é 6. Vou rodar ele novamente. 4, 5 e 6, o maior é 6. E vou rodar ele novamente aqui, vou trocar os valores. 8, 9 e 7. O maior é 9. Então, ele continua funcionando da mesma forma que anteriormente, né? Porém, aqui, agora a gente tem um procedimento. A gente não está mais fazendo tudo no main e não está retornando valores. Então, isso aqui seria um exemplo de um procedimento, tá ok? Então, dessa forma aqui a gente criou um procedimento. Agora a gente poderia criar uma função propriamente dita, né? Qual que é a diferença do procedimento para a função? Procedimento não retorna valores, então estou fazendo os prints dentro do procedimento. A nossa função ela vai retornar valores, então eu não faria os prints dentro do nosso if aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar de void para int, isso quer dizer que agora eu vou retornar alguma coisa, que eu vou gerar um retorno dentro dessa nossa função, beleza? Então vou tirar aqui os prints e em vez de eu printar dentro do if, eu vou retornar. Então, dentro do primeiro if eu vou fazer um return valor 1. Dentro do primeiro else if eu vou fazer um return valor 2. E dentro do else eu vou fazer um return valor 3. Então, desta forma, o que está acontecendo agora? Está acontecendo que eu não estou mais printando aqui fora do main, eu estou retornando valores para cá, certo? Eu vou printar, então, aqui embaixo. Então, vou printar qual é o maior valor. Então, o maior valor é tal. Porém, como eu estou retornando valores, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais uma variável, chamada de resultado, e vou fazer essa variável receber a nossa função maior. Então, o que for retornado de valor da função maior vai ser colocado dentro de resultado e daí eu vou printar o que está dentro da variável resultado. Então, um processo um pouco diferente, né? Mas aqui eu estou criando uma função propriamente dita. No caso anterior, eu criei um procedimento, não tinha retorno. Aqui eu estou criando uma função, tem retorno. Beleza? Então, toda vez que eu criar esse retorno em uma função, eu tenho que fazer com que alguma variável receba esse retorno, né? Porque eu estou retornando valor aqui, um valor qualquer. Então, é como se isso aqui me gerasse um resultado, que não é um print, é um resultado numérico. Então, esse resultado numérico eu tenho que atribuir a uma variável. Então, por isso que eu criei aqui a variável resultado, ok? Para que a gente pudesse
receber esse valor e colocar depois aqui no nosso print. Tá certo? Agora vamos rodar esse cara. Então, nem lembro mais aqui que eu usei lá. Então, 9, 6 e 3. Então, maior é 9. Beleza? Perfeito. Agora, 3, 6 e 9. Maior é 9. Perfeito. E 3, 9 e 6. Maior é 9. Então, independente da posição, independente da forma que a gente está montando esse programa, se é totalmente estruturado, se é com funções ou se é com procedimento, ele acaba funcionando da mesma forma, né? A gente conseguiu ver isso, mas a gente tem ali, obviamente, algumas diferenças na forma de gerar essa codificação e de trabalhar com esse nosso código. Beleza? Deixa eu pôr um barra N aqui para ficar bonitinho. Ok, pessoas. Fez sentido aqui, por enquanto? Tranquilo? Mais ou menos? Sim? Boa. Então, Perso falou sim, Vinícius mandou um ok. Então, beleza. Então, show off bola. Show off bola. Vou voltar ali para o nosso slide. Então, exemplo 1 está feito. O Valério mandou um sim ali. Então, fechou. Então, primeiro exemplo aqui, executado, tá? Então, toda vez que a gente for modularizar alguma coisa, né, antes de iniciar o nosso programa, né, o ideal é identificar as tarefas. A gente até poderia modularizar mais ali o nosso código, mas vamos deixar para modularizar mais no próximo exemplo, beleza? Então, a ideia é que a gente sempre tente identificar essas tarefas a serem executadas para que a gente possa modularizar. Idealmente é que cada módulo, cada função, cada procedimento faça um pedaço específico do nosso processo como um todo, tá? Então, a ideia de eu fazer esses módulos é que eles tendam a ser relativamente pequenos, né? Ou relativamente simples de se trabalhar. Então, estou pegando um problema e quebrando ele em vários probleminhas menores para que a gente consiga executar, né? Então, conhecida ali todas as nossas funções, todas as nossas tarefas, a gente vai para o bloco principal, vê onde que eu tenho que chamar cada coisa, qual que são as nossas ordens, qual que é a nossa estruturação lógica, para daí sim eu poder fazer a chamada ali das nossas subrotinas, das nossas funções, dos nossos módulos dentro do nosso programa. Tá? Então é como se o main estivesse terceirizando ali atividades para as nossas subrotinas, para os nossos módulos. Então é uma forma de terceirização. Em vez do main executar tudo, eu estou executando em várias funções. Isso facilita bastante. Até em questão de desenvolvimento em equipe, né? Querendo ou não, cada um faz um módulo ali e depois integra tudo. Essa que seria o ideal. Né? A gente, querendo ou não, na maioria das vezes não vai programar um baita de um sistema gigante sozinho. A gente vai trabalhar em equipe, vai ter várias pessoas trabalhando. Então, normalmente, cada um vai trabalhar em um módulo para depois gerar uma integração ali, né? Então, essa parte de modularização é importante. Eu pegar esse todo e conseguir dividir em partes menores. Tá ok? Agora tem aqui um segundo exemplo, né, para a gente fazer um programa que simula ali uma compra de lanches numa cantina, beleza? Então, o programa ele deve executar enquanto o cliente informa o que ele deseja comprar, né? E a cada novo item que eu estou inserindo, eu vou mostrando para ele o subtotal a ser pago. Né? Então, no final de tudo, quando eu fechar, né, eu vou apresentar o valor total a ser pago e uma mensagem ali de agradecimento. Então, o sistema é simples ali de compra, tá? Então, o usuário ele vai definindo, eu quero comprar uma coisa, quantidade, mostra o subtotal até então. Decidiu comprar mais uma coisa, subtotal, mais uma coisa, subtotal. Beleza? Então, o programa um pouquinho mais complexo ali em relação ao anterior para a gente executar.
Beleza? Então vamos pegar esse cara aqui e vamos executá-lo. Então, vocês estão vendo meu VS Code, beleza? Exemplo 2. Exemplo 2.c. Então, tá. Então vamos executar esse nosso próximo programa aqui. Deixa eu só pegar o enunciado e trazer para cá, para caso seja necessário, aí fica mais fácil da gente visualizar, tá ok? O PC do milhão tá mais rápido. Eu falei, cara, que vocês não viram a quantidade de abas que tinha aberta lá. Agora tá ligeiro, cara. O problema é que, né, eu reclamo, mas eu tenho um monte de coisa aberta. Vocês não fazem ideia da quantidade de coisa que eu tenho aberta aqui. Eu reclamo. É óbvio que vai ficar devagar, meu PC. Não é tão ruim. Eu zoo, mas ele não é tão ruim, não. Beleza? Então vamos pegar aqui, galera, e vamos fazer que nem a gente fez o anterior. Primeiro fazer estruturadaço ele, 100% aqui, estruturado, e daí depois a gente vai vendo o que a gente pode modularizar, ou como que a gente pode melhorar esse programa. Beleza? Então primeiro vamos fazer na forma mais simplona, e daí a gente começa a ver o que dá para melhorar. Beleza? O meu é ruim, eu deixo um monte de coisa aberta. Aí, né, Luiz, aí já é um pouco mais complicado, né? Se ele é ruim e você deixa um monte de coisa aberta, aí é tristeza no coração. Aí não pode. Aí não pode. Tá? Então vamos primeiro fazer simplão aqui, depois a gente vai modularizar ele. É um SSD. Cara, um SSD resolve bastante coisa. Para muitos casos. PC novo também. Se alguém quiser me dar um Mac, sacanagem, né? Começa a pedir computador novo para os alunos. Então, me dá um Mac, hein? Ainda mais Mac que é barato, né? Podia nem pedir o PC da Xuxa. O PC da Xuxa deve ser bom. Não, não precisa ser o Pro, cara. Qualquer Mac. Tá, nossa, tô aceitando fácil, cara. Eu sei, cara, é justamente por isso que vocês vão ficar milionários. Vocês vão programar aí e vão milionário. Pare, cara, nem tá R$6, tá 5,80. Sacanagem, sacanagem, gurizada. 5, não, nem sei quanto tá o dólar hoje, nesse momento. Mas tá caro, isso é um fato da vida. 5,68, ó, viu? Não é 6, cara. Você tá usando muito arredondamento aí. Tá arredondando muito mal, Person. Esse arredondamento aí tá errado. Então, beleza. Usando o int. É, que daí se você usa o int, ele trunca, né? E daí ele vira 5. Ah, int não arredonda, ele trunca. Então, se for 5,99, a tua resposta é 5. Quando você faz isso, você trunca, Pia. Olha só. Toma esse cuidado. Você vê a coisa é crítica, né? Sempre tem, né, cara? Sempre tem. É bom, né, cara? Mac é sensacional. Então, beleza, vamos lá, vamos lá. Eu vou criando as primeiras variáveis que a gente sabe aqui que a gente vai fazer utilização, tá? E daí depois, caso tenha alguma outras necessidades, a gente vai criando as demais variáveis, beleza? Ai, ai, boa, Fábio. Então, vamos criar aqui, né, uma primeira variável que vai ser uma variável do tipo float, né, que vai ser valor final. Então, eu sei aqui que o meu valor final ele vai startar em 0, então vou usar float porque a princípio a gente vai estar numa cantina, então pode ter centavos ali, então pode ser 1,50 o preço de alguma coisa. Então vamos usar uma variável do tipo float. Então ali vai ser o nosso valor final, beleza? Para eu pegar as quantidades das coisas, eu vou criar aqui uma variável chamada quantidade, ok? Também vai inicializar
ela em 0, mas ela vai ser do tipo inteira, porque justamente eu não posso ter quantidades fracionárias, eu vou ter só quantidades inteiras. E eu vou criar aqui também uma variável int aqui, que vai ser justamente a nossa opção, beleza? Então a gente vai dar a opção ali para o utilizador, para que ele escolha o número do que ele quer comprar, beleza? Então vou criar aqui uma variável OP, tá? Que também vai inicializar em 0. Tá? Então, a princípio, vamos pegar essas variáveis aqui. Então, quantidade, OP de operação, tá? Que para definir o que ele vai comprar e o nosso valor final ali. Tá certo? Então, a princípio, temos essas, e depois, se a gente precisar, a gente cria outras. Então, vou começar aqui com o nosso famoso printf, né? Para começar com o printf, tem que colocar um include lá, né? Obrigatoriamente. Então, std IO, para que a gente possa ter aqui o nosso print, senão a gente não tem, né? Então, printf, agora sim nós temos. Então, vou começar aqui com uma linda mensagem, né? Então, bem-vindo, né? Então, bem-vindo, meu lindo. Então, essa vai ser a mensagem motivacional aí que a gente vai dar para o carinha que vai comprar as coisas da gente, né? Então, é isso aí. Então, mensagem de boas-vindas, né? E o que a gente vai fazer, né? A gente vai apresentar o que ele pode comprar e a gente quer que ele tenha a opção de comprar vários itens, né? Então, vamos fazer isso dentro de um while, beleza? Então, vou colocar aqui um while, ok? Que caso a minha opção seja igual a 0, ou enquanto a opção for igual a 0, eu fico aqui dentro. Depois a gente estrutura isso lá embaixo. Então, a gente usa o 0 como um valor que ele vai continuar comprando e outro valor que ele não vai continuar comprando. Beleza? Então, deixa eu apresentar aqui as opções dele, né? Então, suas opções de compra. Tá ok? Então, vou apresentar aqui o que ele pode comprar. Então, vamos definir aqui. Vamos dizer que ele pode comprar café, beleza? Então, ele vai poder comprar aqui um cafezinho. Então, se ele digitar ele vai comprar um café expresso, beleza? E o preço desse nosso cafezinho aqui vai ser... Quanto tá o cafezinho aí? Vamos por R$3. R$3. Beleza? Então, esse aí vai ser o preço do nosso café. Então, vamos supor aqui que ele também possa comprar, sei lá, um chocolate quente. Café com leite, boa. Então, café com leite vai ser o nosso 2 aqui. Então, café com leite, que vai ser R$3,50. Vocês que falaram aí, estou pegando os valores que vocês mandaram, R$3,50. Então, café puro é 3, café com leite é R$3,50. Não estou me preocupando muito com a formatação aqui, tá, galera? O mais importante é a estruturação depois. Vou colocar aqui um 3 como alguma outra coisa. Um chocolate quente. Chocolate quente. Quanto está um chocolate quente? Em uns 5 pila. Vamos pôr aqui. Sei lá quanto custa um chocolate quente. Não faço ideia. Mas tudo bem. E vamos supor R$4,80. Então, beleza. R$4,80. Vocês que falaram. Vamos pôr aqui alguma coisa para ele poder comer, tá? Então, pão de queijo. Pão de queijo é bom. Pão de queijo. Quanto custa aí um pão de queijo? R$4,79 na promoção. Então, pão de queijo R$4,79 na promoção. Pronto. Não, mentira. R$4,79. Ok? E vamos pôr ali mais alguma coisa. Pôr um doce aqui. Qual que era o nome daquele doce estranho lá, que eu não sei qual que é o nome, mais marrom? Como é que era o nome daquela parada lá? Que eu mostrei para vocês na aula passada, que vocês me... Macarrão, isso aí mesmo. Macarrão, perfeito. Nem sei o que é isso. Quanto custa um macarrão? Vocês que manjam. Eu não faço ideia. R$12, pronto.
É caro. Então, 12. 12 reais acho que é um bom preço. Vocês falam que é caro, então é isso aí. Beleza? Então, essas são as nossas 5 opções aqui, tá, galera? Depois a gente pode acrescentar mais. Eu estou colocando aqui nos prints, obviamente, porque a gente tem que apresentar isso para o nosso utilizador. Beleza? Então, o que ele vai fazer aqui agora? Agora eu vou pedir para que o utilizador ele digite qual que é a opção de compra dele. Então, vou pedir aqui, vou pôr /n, por favor, indique o número da opção de compra. Beleza? Então, ele vai fazer a indicação desse número, né? Ele vai indicar o número do que ele quer comprar, se é 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu vou, obviamente, escanear isso no nosso percent e para dentro do nosso OP. Então, para dentro da nossa opção. Tá certo? Então, a gente tem todas essas informações ali em hardcode colocadas no nosso código. Quando eu falo hardcode é porque as informações estão aqui colocadas diretamente no código. Tá certo? Então, agora, o que eu teria que fazer, né? A gente já vai fazer isso, Renato. Beleza? A gente vai colocar uma opção para ele finalizar, mas a gente primeiro vai pedir para que ele coloque a quantidade, e a gente vai mostrar o subtotal e depois vai perguntar se ele quer ou não continuar comprando. Beleza? Então a gente vai colocar isso sim, mas a gente vai colocar daqui a pouco. Beleza? E daí depois, eu estou fazendo aqui ele bem simplão, depois a gente vai melhorar esse código. Estou fazendo ele de uma forma bem, mais ou menos, digamos assim, depois a gente vai gerar um incremento em cima dele para que a gente possa melhorá-lo, tá certo? Então, recebi aqui, no caso, a nossa opção, então já sei qual é a opção que ele vai trabalhar, certo? Agora vem justamente um ponto, né? Eu preciso também saber a quantidade, porque ele pode querer 1 café, 2, 3, 50 cafés, certo? Então, além de eu precisar saber qual que é a opção que ele escolheu, eu preciso saber qual que é a quantidade que ele quer, certo? Então, vou fazer um print aqui também, pedindo a nossa quantidade. Então, /n, por favor, indique a quantidade. Beleza? Eu vou escanear isso, %i, e vou colocar dentro da nossa variável quantidade. Tá certo. Então, se eu tenho a opção que ele quer e se eu tenho a quantidade que ele quer, eu posso apresentar para ele qual que seria o subtotal que ele vai precisar pagar, certo? Ou seja, eu poderia indicar para ele quanto que ele vai gastar com isso. Então, se ele quer um café, a princípio ele vai gastar R$3. Se ele quer 2 cafés, ele vai gastar 6. Se ele quer 3 cafés, ele vai gastar 9. Correto? Então, o que eu teria que fazer aqui agora? Eu tenho armazenado dentro do OP a nossa opção e eu tenho armazenado dentro da quantidade a quantidade de valores que ele quer daquela opção, certo? Então, basicamente, eu tenho que fazer uma multiplicação entre a quantidade e o preço, mas o preço ele não está dentro do OP, ele está dentro ali dos nossos prints. O OP ele só apresenta um valor. Então, vou fazer de uma forma aqui relativamente não muito boa inicialmente, e depois a gente otimiza isso, tá? Então, eu vou fazer isso com ifs, beleza? Então, vou considerar aqui, se OP for igual a 1, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o nosso valor, o nosso resultado parcial, vai ser igual à quantidade multiplicada por 3. Beleza? Então, esse seria o nosso valor parcial aqui da compra, que eu ainda não criei lá em cima. Então, a gente criou um valor final e eu teria aqui um valor parcial também, né? Que eu vou pegando esses valores. Ou eu até posso, caso eu não queira fazer a apresentação de todos os valores parciais, o valor por pedido, eu posso usar o valor final ali para
incrementar, mas eu sempre vou ter que fazer, no caso, né, valor final, vai receber valor final mais essa quantidade, tá certo? Então, eu pego o que eu já tenho em valor final e vou somando. Daí eu não vou apresentar para ele do tipo, essa parte da tua compra deu R$3, essa parte deu 7, tudo totalizado dá 10. Eu já vou sempre apresentando o resultado final. Vou fazer dessa forma, depois a gente pode mudar isso aqui, tá? Então, inicialmente, se ele escolheu a opção 1, ele vai gastar ali R$3. Se ele escolher a opção 2, fazer um else if aqui, da opção 2, aonde ele vai gastar a quantidade vezes 3,50, ok? Na nossa opção 3, ele vai gastar a quantidade vezes 4,80. Na opção 4, ele vai gastar a quantidade vezes 4,79. E na opção 5, ele vai gastar aqui a quantidade vezes 12. Beleza? Então, aqui uma forma de resolver o problema. Talvez não seja a melhor forma, depois a gente discute sobre isso, mas é uma forma de a gente resolver. Então, tem a operação, tem a quantidade. Aqui eu consigo executar esses valores, ou consigo executar aqui o valor final, saber o quanto que ele está gastando, né? Então, se ele pedir um café, eu vou ter 1 vezes 3 aqui, o meu valor final é R$3. Se ele pedir 2 cafés, eu vou ter 2 vezes 3, o meu valor final são R$6. Tá certo? Então, dessa forma aqui, a princípio a gente está pegando o que ele quer e a gente está pegando também o valor da quantidade. Se eu quiser ainda, por desencargo de consciência, colocar um else aqui com um print, caso ele digite 6, 7, 8, 9, eu posso colocar aqui com um print de opção inválida. Valor inválido. Então, vai que o nosso usuário ali digita opção 12, que não tem, né? Então, a gente pode colocar um else aqui falando que o valor é inválido e que ele tem que digitar ele novamente. Beleza? Então, peguei a primeira parte ali do pedido, fiz uma mini validação ali para indicar que ele fez um valor errado, que ele colocou um valor errado e que, no caso, né, eu já tenho um subtotal até o presente momento. Então, aqui, o que eu poderia fazer? Né? Eu poderia printar o meu subtotal. Então, barra N, barra N, barra N, subtotal até o presente momento é de, 2 pontos, %f. Então, aqui a gente vai usar o nosso valor final. Então, a gente apresenta para ele qual que é o subtotal que ele vai pagar. Que eu posso, né, colocar um ponto 2 para brecar que o nosso valor só tenha 2 casas depois da vírgula. Ok? Então, aqui eu apresento para ele se ele, o quanto ele está gastando. Até o presente momento, fiz essa apresentação, agora eu teria que dar a possibilidade dele comprar outras coisas, né? Então aqui eu posso perguntar agora se ele quer continuar comprando. Então, print, barra N, gostaria de continuar com a compra? Caso sim, digite 0. Caso não, qualquer valor. Então, posso fazer dessa forma aqui. Por que ele vai digitar 0 para continuar? Porque aqui em cima a gente fez um while enquanto a operação for 0. Então, posso vir aqui e escanear agora o nosso OP, a nossa operação. Então, %i e OP.
Beleza? Então aqui a gente escaneia o OP novamente, né? E se esse cara for 0, eu venho aqui e continuo fazendo a compra, né? Eu faço novas compras. Caso eu digite qualquer outra coisa, ele sai fora. Beleza? Então, aí a validação até que você tinha comentado para finalizar, Renato. Então, vou fazer essa validação aqui. Tá ok? Então, caso ele digite alguma outra coisa, né? E ele não queira comprar mais nada, aí a gente vai printar aqui fora um agradecimento. Então, muito obrigado. Muito obrigado por comprar com a gente. Beleza? Então, a gente mostra isso. A gente pode mostrar novamente o valor dele, né? Agora como um valor final. Então, ali a gente estava mostrando o subtotal. Agora a gente pode mostrar aqui o total completo, né? Sua conta final é de %.2f. E agora eu mostro o valor final de novo. Então, beleza. Mostro isso ali para o nosso utilizador. O agradecimento e o valor final, mais uma vez. Ok? Então aqui a gente fez um sistema bem simples aí para nossa cantina, para o nosso restaurante, sei lá o que a gente tem aqui, que vende leite, pão de queijo e macarrão, não sei. Para nossa banquinha de jornal, podia colocar jornal aqui. Beleza? Então, princípio é isso aí que a gente teria, tá certo? Agora, olhando para esse código pronto aqui, a gente pode, obviamente, testar ele, né? Ver que a gente vai ter o funcionamento para ele, como que ele vai funcionar, mas a gente pode começar a pensar em como que a gente poderia melhorar esse código, né? Então, entraria ali um primeiro ponto aqui, onde a gente pode melhorar esse nosso código, como que a gente pode melhorar esse nosso código, beleza? Então, vamos fazer um teste rápido aqui. Então, olha lá. Então, bem-vindo, né? Suas opções de compra. Então, tem o café, tal, tal. Vou indicar aqui que eu quero café, quero 2 cafés. Então, meu subtotal até o momento é R$6. Perfeito, parece correto, né? Quero continuar comprando, vou digitar um 0. Então, agora eu quero também um macarrão aqui. Então, 5 e quero um só, que é caro, então só tenho dinheiro para comprar um. Então agora ele mostra ali que o meu subtotal é 18 até o presente momento. Então comprei 2 cafés que eram 6, mais um macarrão que é 12, então eu tenho R$18. Beleza. Quero comprar mais alguma coisa? Não, não quero. Vou digitar um chuchu aqui, um X. Então, muito obrigado. O valor total da compra, R$18. Então, princípio, funcionou corretamente, né? Consegui fazer a minha compra, consegui indicar quantos itens eu queria, consegui validar aqui para comprar 2 itens, né? Então, a princípio, temos aí o funcionamento, né? Saiu aqui com os acentos que eu coloquei, feio, né? Mas tudo bem. Então, temos esse funcionamento. Então, está funcionando. Bacana, né? Porém, o que a gente quer, né? A gente quer, teoricamente, melhorar esse código. A gente quer poder fazer um código mais bacana, que seja mais fácil de dar manutenção, que seja mais fácil de a gente trabalhar com ele. Então, o que a gente pode fazer aqui para que esse código ele seja mais fácil da gente trabalhar? Como que a gente poderia melhorar isso aqui? Vamos lá, me deem ideias, pessoas. Como que a gente pode melhorar isso aqui? Criar uma função para o menu. Exatamente. Então, criação de função para o menu. Em vez de eu fazer esse menu aqui dentro do nosso main, a gente pode colocar esse menu lá fora, certo? Então, o menu com a opção, eu posso colocar lá fora, posso colocar aqui como uma função, como um procedimento. Idealmente é que seja uma função que ela retorne
esse OP a princípio, né? Ou até eu poderia colocar tudo isso aqui lá fora. Beleza? Então, posso colocar o menu como uma função. Ok, o que mais que dá para eu fazer aqui para melhorar esse código? Usar case ao invés de if. Tá, aí eu faço uma pergunta. Qual que é o ganho que eu tenho em usar case e não usar if? Switch. Agora te volto à pergunta. Qual que é o ganho que eu tenho de usar switch e não usar if? Vinícius falou ali, visual, o código fica mais limpo. Ok, se for em questão visual, posso até concordar com vocês, né? Se for em questão de otimização de processo, não, porque eu não vou ter menos processamento no fim das contas, né? É só uma outra forma de eu trabalhar com a função aqui. Então, não estou ganhando processamento, beleza? Pode ser ali, até concordo, fica mais visual. Ok, né? Mas eu não tenho ganho de processamento, beleza? Switch, case, usar isso, ele não é melhor ou mais rápido que o if, que o else é a mesma coisa, tá? Então, daria para fazer isso só para visual, tá? Então, ok, visualmente falando. O que mais que a gente pode fazer aqui para melhorar? Seria interessante fazer uma opção específica para a escolha das opções. Pode ser também. Então, faria uma opção, uma função aqui para fazer esses cálculos, né? Então, uma função para o menu e uma função aqui para os meus cálculos. Beleza? Pode ser também. O que mais que a gente pode fazer aqui? Valores, né? Exatamente, tem uma questão de valores aqui, Renato, concordo contigo. Querendo ou não, o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia colocar todos esses valores em um vetor, certo? Aqui eles estão em hardcode, eles estão colocados dentro do nosso código. Mas e se eu precisar mudar um preço, né? Como a Renata está colocando ali. Então eu poderia usar um vetor para colocar todos esses nossos preços. Aí eu tenho que fazer o ajuste em vários locais, né? Então acaba sendo mais complicado. Então vamos primeiro fazer esse ajuste aqui em relação ao vetor, em relação aos valores, e depois a gente faz as modularizações, até para a gente ver aqui uma questão que a gente consegue facilitar bastante aqui, tá? Então vou criar aqui um vetor, então vou chamar ele de precos, tá bom? Então, a princípio vai ser um vetor aqui com 5 posições, tá certo? Ele vai ser do tipo float, justamente porque é a quantidade de valores que eu tenho aqui, tá ok? Então, crio aqui o precos com 5 valores e já posso colocar aqui dentro quais são os nossos valores, né? Então, 3,50, 4,80, 4,79 e 12. Então, já crio aqui um vetor com essas opções de preço, né? Fazendo isso, eu já posso começar, por exemplo, a colocar aqui no meu print um %f ou um %.2f, né? E aqui colocar o precos na posição 0. Então, se eu preciso mudar,
eu venho aqui e mudo, não preciso entrar no código, não preciso entrar no menu para mudar. Posso vir aqui e só mudar aqui. Beleza? Então, facilita a minha vida. Então, posso fazer isso aqui para todo mundo. Até agora vocês podem começar a ter uma outra ideia. Né? De, por exemplo, eu posso criar um vetor precos e posso criar um vetor nomes. Aí eu coloco tanto o nome quanto o preço em 2 vetores e eu faço esse print aqui mais dinâmico. Então eu mudo o nome no vetor ou na matriz, né? Sim, pode ser uma matriz, Renata. Então, no vetor ou na matriz, depende de como que a gente monta isso, e depois a gente pode fazer um print específico. Até uma outra coisa que a gente poderia fazer é, em vez de a gente ter 5 prints aqui, é fazer com que esse valor aqui seja um valor, por exemplo, de um for, então a gente vai incrementando isso, esse cara aqui vai estar dentro de uma matriz e esse cara aqui vai estar dentro de um vetor. Então faço um menu que tem um único print dentro de um for e eu vou executando isso. Então toda vez que eu preciso mudar, eu vou só ali nos vetores, na nossa opcionalidade e mudo isso lá em cima. Então facilitaria bastante a nossa vida. Então essa é uma primeira questão que a gente poderia fazer, né? Então aqui vou primeiro só mudar os preços para a gente visualizar, tá? E agora, tendo esses preços em vetores, isso também facilita bastante a nossa vida aqui, nesses ifs. Justamente porque, quando eu recebo o OP, eu sei qual que é o número que o meu coleguinha aqui está querendo ter de informação, né? Mas eu tenho os preços dentro do vetor, então posso tirar tudo isso daqui, né? E falar que se o meu OP, no caso, for maior do que 0 e o nosso AP for menor do que 6, então ele vai ser 1, 2, 3, 4 ou 5, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o valor receba mais igual a quantidade vezes o que eu tenho dentro do vetor precos na posição OP-1. E caso ele coloque qualquer outro valor, aí sim é um valor inválido. Então, posso fazer isso aqui. Então, isso aqui já facilita um monte. Em vez de eu ter um monte de ifs ali, eu tenho apenas um if-else para fazer essa operação. Até, se eu quiser, eu posso colocar aqui um int chamado itens, que agora ele vai receber 5, né, que é a quantidade de itens totais que eu tenho. Então, eu tenho 5 itens. Eu poderia aqui colocar no nosso if itens. Opa. Itens mais um. Então, toda vez que eu incluo um novo item, eu só venho aqui, troco esse cara. Posso até colocar itens aqui. Itens. Então, opa. Então, vou criar um vetor com a quantidade de itens já que eu quero trabalhar. Vou deixar desse jeito por enquanto. Não vou pôr esse cara, mas seria só uma ideia para a gente. Beleza? Então, vou colocar aqui 6 mesmo. Então, uma outra forma de a gente melhorar esse nosso código, né? Então, ó, já diminui bastante ali o código só de fazer essa estrutura, só de colocar esse vetor aqui e apresentar esse cara dessa forma. Aí agora viria um outro problema, né? Que é o quê? Agora eu tenho um vetor aqui criado dentro do meu main e a gente comentou que a gente poderia colocar isso aqui em uma função, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que passar esses nossos valores aqui como parâmetro. Aí viria ou entraria no caso a gente passar ponteiro como parâmetro. Porque a gente não vai passar o vetor inteiro como um parâmetro para a gente necessitar passar 5, 6, 200 valores. A gente passa só o ponteiro. Então a gente passaria o ponteiro como parâmetro, nesse caso, para que a gente pudesse
fazer esse menu sendo uma função do nosso sistema. Aí vão entrar os nossos queridos ponteiros que a gente viu na aula passada. Olha só que divertido, né? Então, eu melhorei uma coisa aqui e daí, obviamente, que eu vou piorar uma outra coisa do outro lado, né? Mas eu tenho essa possibilidade. E, né, a gente poderia modularizar. Isso aqui pode ser um módulo, isso pode ser outro, isso aqui, essa nossa saída aqui podem ser outros. Então, poderia modularizar em menu, operação e finalização, né? Criar 3 funções ali, uma para cada parte do código. Beleza aqui, pessoas? Fez sentido essa parte que eu fiz do vetor, isso que eu expliquei dos módulos aqui agora e tudo mais? Tranquilo? Isso aqui também que eu fiz, aleatório. Beleza? Massa, né? Pra vocês verem que conforme a gente vai tendo aí as coisas da programação, a gente consegue ir melhorando o nosso código, né? Elas não estão aí só para ferrar nós, elas estão aí para ajudar. Então, obviamente que eu consigo ter uma característica ali bem interessante utilizando vetor, utilizando matriz e utilizando modularização aqui. Beleza? Ok? Então, vamos deixar esse nosso código aqui, por enquanto, desta forma, tá? Então, demos já uma pequena melhorada. Conversamos aqui sobre o que a gente poderia modularizar, né? Vamos deixar ele assim, porque daí depois, o que a gente vai fazer? Daí a gente faz isso na próxima aula. A gente modulariza esses caras e faz a passagem de parâmetros com os ponteiros, né? Que é a ideia do que a gente vai fazer. Então, a gente iniciou o código aqui, pode começar a pensar até melhor sobre ele, e daí depois a gente realmente modulariza com a passagem de ponteiros. Beleza? Uma pergunta até aqui, galera? Ou tranquilão? Tranquilão. Então, show. Boa, boa. Então, beleza. Agora, vamos continuar aqui falando um pouquinho de modularização, mas vamos falar de recursividade, né? Vamos relembrar aqui um pouco sobre recursividade, essa querida que está aqui com a gente, né? A recursividade, ela nada mais é que uma forma de a gente resolver um problema chamando a função novamente. Então, eu criar uma função que se auto-chama, né? Eu estou criando uma recursividade. É como se eu criasse lá aquela função maior e aquela função maior ela ficasse se chamando dentro dela. Então, dentro da função maior, eu chamo a função maior. Então, eu estou recursivando a função maior. Eu estou gerando uma recursividade dentro do meu processo, tá? A recursividade em si, ela normalmente vai diminuir o código, ela vai ajudar a gente muito a resolver problemas, mas ela pode aumentar bastante a nossa complexidade do algoritmo, né? Então, dependendo da forma que a gente faz a recursividade, a gente pode fazer com que um algoritmo linear se torne um algoritmo exponencial, né? Um algoritmo logarítmico se torne exponencial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente gera recursividades aqui para que a gente possa não fazer nenhum tipo de besteira, digamos assim, fazer com que a quantidade de memória utilizada, a quantidade de processamento utilizada para resolver aquele problema se torne o problema, né? Então, eu posso usar a recursividade, ela é extremamente importante e útil para a gente, mas a gente tem que tomar um certo nível de cuidado para não aumentar demais a complexidade do nosso algoritmo, tá ok? Aí aqui, né, para vocês terem uma ideia da recursividade, né, é basicamente isso aí, né? Isso é o que a gente poderia chamar de recursividade. Uma forma bem visual da gente entender a recursividade, né? Simpsons sempre ajudam a gente a entender as coisas. Então, isso aqui seria uma recursividade, ficar chamando a mesma coisa, ficar reexecutando a mesma coisa. Beleza? Então, aqui um exemplo de recursividade
para a gente. Não sei se vocês estão vendo rodar o videozinho aí. Para mim está rodando aqui, não sei se para vocês aparece rodando normal. Sim, tá. Vocês só não acharam graça mesmo. Tá bom, faz parte. Então a gente tem aqui duas formas de gerar recursividade, tá? A gente tem, parece aquele filme, tem a origem. Esse aí já é um bagulho mais cabuloso. Pode ser sonho dentro do sonho dentro do sonho. É tipo uma recursividade de sonhos. Exatamente. No fim das contas, sim. Seria um exemplo de recursividade. A gente tem aqui duas formas de trabalhar com a recursividade, né? A gente pode trabalhar com ela de forma direta ou indireta. Quando a gente trabalha numa recursividade direta, a função ela se chama dentro dela própria. E quando a gente trabalha de forma indireta, as funções elas ficam se chamando. Então aqui o exemplo, né? Então a nossa recursividade direta, a função proc-A está chamando proc-A. Então eu estou aqui dentro sempre me chamando. Então entrei em proc-A, vou chamar proc-A. Quando eu entro em proc-A, chamo proc-A de novo. Entrei em proc-A, chamo proc-A. Então eu estou fazendo uma recursividade. Ok? Tem que tomar cuidado também aqui para não entrar num loop infinito, né? Ficar chamando proc-A para sempre, né? E daí nunca saio desse processo. Então, tem essa forma direta de fazer a recursividade ou tem a forma indireta, né? Criei uma função proc-A, a proc-A chama proc-B. Proc-B dentro dela chama proc-A. Proc-A chama proc-B, proc-B chama proc-A. Então, posso ficar fazendo esse processo de indireto de recursividade. Exatamente, ali dá um BO cabuloso quando você faz essa recursividade, porque ele não consegue resolver, né? No caso. Então, se você gera algum processo recursivo ali dentro, ele não consegue resolver esse processo porque ele não tem uma indicação de parada. Se ele não tem uma indicação de parada, aquilo vira algo infinito, né? Então, tipo, eu chamo você, você me chama. Eu chamo você, você me chama. Tipo, a gente fica nisso ao infinito e além se a gente não tiver uma regra clara de onde parar, né? Exato. Eu acho que os novos indicam, cara. Ele normalmente indica do tipo, tá, tem um BO em tal célula. Mas não lembro. A princípio, se eu não me engano, ele indica. Os mais antigos não indicavam mesmo, mas os novos aí indicam, eu acho. Não tenho certeza, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho que indica. Ah, tá. Então pode ser por isso. Os mais novos ali, eles fazem essa indicação, né? Ele sempre vai mostrar, ó, você tá com uma recursividade daqui para cá. Então eu não posso fazer nada em relação a isso. Beleza? Então, mas eles indicam. Os mais antigos não indicam mesmo. Os novos indicam. Beleza? Então a gente tem esses dois formatos de recursividade, tá? Direta e indireta. Para ambos os casos, eu tenho que ter um cuidado para não ficar chamando isso aqui de forma infinita e não fazer com que ele entre no loop infinito e trave, né? E não consiga jamais na vida me gerar a resposta que eu estou esperando. Então tem que tomar esse cuidado quando a gente está trabalhando com recursividade. Depois eu vou mostrar um exemplo ali para vocês da diferença de tempo entre um programa e outro usando e não usando recursividade, beleza? Depois me lembrem que eu mostro ali para vocês. Então, os três principais pontos de usar recursividade. Primeiro, que eu até já comentei ali, é saber quando parar. Eu tenho que ter uma forma de parar o meu sistema recursivo. Eu tenho que dar uma forma dele parar. Então, tem que ter uma obrigatoriedade, uma forma de parar. Porque senão, se eu não tiver essa regra clara, ele vai ao infinito e além e nunca mais pare. Eu crio um loop infinito de ficar chamando aquela função, de entrar naquele sistema recursivo eterno. Então tem que tomar esse cuidado. A primeira coisa sempre é definir a regra de parada. Também eu tenho que definir qual que é a próxima ação, então identificar quais que são os valores para fazer essa chamada recursiva, para que eu consiga conduzir ali o meu problema
para que ele funcione corretamente, né? Então, para que eu possa tanto conseguir fazer com que eu não caia numa recursividade infinita, loop infinito, e para que eu possa entender como que o problema vai funcionar, beleza? E um problema maior ali é resolvido em funções simplificadas. Então, a mesma coisa da modularização. Quando eu faço uma recursividade, a ideia é eu estar modularizando, né, o meu sistema e usando esse mesmo módulo como um processo recursivo, onde eu vou ficar chamando ele várias vezes para que só aquele pedaço resolva o problema. Então, não faço estruturado, eu faço como se fosse, digamos assim, entre aspas, um for, um while ali dentro da função, né? Só que eu não estou criando um for, um while, eu estou chamando uma recursividade, estou rechamando a função várias vezes. Então, esses são os 3 principais pontos, tá? Saber quando parar, decidir a próxima ação e entender qual que é o pequeno pedaço ali do meu problema como um todo para que eu possa criar uma função para ele e a partir disso, obviamente, executar a modularização, tá certo? Então vamos pegar aqui esse nosso terceiro exemplo, né? Elaborar uma função recursiva que calcule o fatorial de um número positivo, né? Que seja qualquer número positivo n aqui. Então, 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, qualquer coisa fatorial, beleza? Então, a ideia é a gente elaborar uma função que calcule um fatorial. Primeiro, né, obviamente, a gente tem que entender o nosso problema, que é a operação matemática fatorial. Então, se eu tenho 3 fatorial, o que eu estou fazendo? 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tenho 4 fatorial, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tenho 5 fatorial, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu sempre vou ter esse processo, eu sempre vou ter o número multiplicado pelos seus anteriores, né? Pelos números que precedem ele. Então, se eu tenho 10 fatorial, eu vou pegar 10 e multiplicar por todo mundo que vem antes dele. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. A minha parada é sempre 1. Eu nunca vou passar do 1. O meu último número, para qualquer valor fatorial que eu coloque, é 1. Certo? Não sei que eu coloque 0 fatorial. 0 fatorial, o resultado é 1. Se eu coloco 1 fatorial, o resultado é 1. Ok? Então, quando eu coloco n0 e n1, os meus resultados são 1. Para qualquer outra coisa acima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o último número da minha multiplicação sempre vai ser 1. Correto? Então, a gente a princípio sabe que o nosso ponto de parada para esse processo de fatorial seria sempre o último número, o número 1. Né? Então, a gente poderia olhar esse problema mais ou menos desta forma aqui. Tá? Então, se eu tenho 1 ou 0, né, se o meu n de entrada é 1 ou 0, o meu resultado é 1. Para qualquer outro, eu sempre vou ter o fatorial de n menos 1. Então, aqui, né? Se eu tenho 0 fatorial, meu resultado é 1. Se eu tenho 1 fatorial, meu resultado é 1. Se eu tenho 2 fatorial, meu resultado é 2 vezes 1 fatorial. Se o meu resultado se eu tenho 3 fatorial, o meu resultado é 3 vezes 2 fatorial. Se eu tenho 4 fatorial, meu resultado é 4 vezes 3 fatorial. Se eu tenho 5 fatorial, meu resultado é 5 vezes 4 fatorial. Então, eu posso quebrar esse problema. Né? Então, o que eu poderia fazer aqui? Se eu preciso descobrir qual que é o valor de 5 fatorial, eu quebro isso e falo que eu tenho 5 vezes 4 fatorial. Descubro o valor de 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial eu posso descobrir e posso indicar que ele é 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial, quebro e falo que é 2 vezes 1 fatorial. 1 fatorial eu sei que é 1. Quando eu descubro esse 1, eu vou retornando o meu valor de fatorial. Então, eu pego o fatorial lá em cima, vou quebrando ele em um valor específico vezes o fatorial mais abaixo para gerar o meu valor. Então, basicamente, o que eu teria aqui? Que o 2 vezes 1 vai gerar 2, e esse aqui é o resultado do 2 fatorial. 2 fatorial vezes 3 vai dar 6, esse é o resultado do meu 3 fatorial. 3 fatorial vezes 4 vai dar 24, esse é o resultado do 4 fatorial. 24 vezes 5 vai dar 120.
Então, eu posso quebrar isso aqui e resolver ele de uma forma bem pequena. Então, eu não estou resolvendo o 5 fatorial. Eu estou quebrando até chegar no 1 fatorial, descobrir o valor do 1 fatorial e depois retornando isso. Então, estou fazendo um processo de ir e voltar. Então, estou fazendo um processo de recursividade aqui. Essa seria a nossa ideia. Beleza? Então, vamos programar isso aqui para a gente ver, né? Para ficar mais visível para a gente o que a gente faria neste nosso caso. Tá ok? Então, vamos lá. Exemplo 2, 3 agora. É o 3, né? É. Então, include stdio void main. Tá aqui dentro do nosso void main. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pedir para que o nosso utilizador ele digite qual que é o valor que ele quer do fatorial. Beleza? Então, vou criar aqui uma variável int chamada n, ok? Fazer um print aqui. Digite o valor n a para saber o fatorial do mesmo. Então, digite o valor n para saber o fatorial do mesmo. Vou fazer um scan aqui, aonde a gente vai fazer um %i do nosso n. Então, é comercial n. Então, a gente vai ter aqui o valor do nosso n aqui dentro. Beleza? Então, teremos o valor de n. Então, aqui, dentro do nosso main, a gente tem o valor de n. Eu vou chamar aqui uma função para que a gente possa descobrir o nosso fatorial. Então, vou chamar aqui a função fatorial. E essa função aqui, eu vou passar o nosso n como parâmetro. Então, a gente vai fazer uma função à parte, né, que vai descobrir esse nosso valor do n fatorial. Então, vou vir aqui, int fatorial, aonde eu vou precisar passar um int valor. Beleza? Então, eu obrigatoriamente vou passar um valor inteiro ali para a nossa função. Tá certo? Poderia chamar de n, mas para a gente ver a diferença ali, eu vou chamar de valor, tá? Então, para ficar diferente. Agora, por onde que a gente começa aqui? A gente começa pela nossa parada, beleza? Onde que a gente vai parar esse fatorial? Esse fatorial ele vai parar quando ele for 0, quando ele for 1. Então, se o valor for 0, eu sei qual que é o meu retorno, é 1. Se o meu valor for 1, eu sei qual que é o retorno, que é 1 também. Então, eu vou fazer aqui if valor igual a 0 e valor ou valor igual a 1. Então, se for 0 ou se for 1, eu vou retornar 1. Beleza? Então, se o meu valor for 0 ou se o meu valor for 1, eu retorno 1. Beleza? Então, eu tenho a minha condição de parada. Então, quando eu pedi o fatorial de 0, quando eu pedi o fatorial de 1, eu retorno 1. Ok? Quando eu não tiver esse valor 0 ou 1, o que eu vou fazer? Eu vou decompor. Então, eu vou tentar descobrir o fatorial mais de baixo. Beleza? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso justamente pelo nosso processo de recursividade. Então, eu vou colocar aqui um return, aonde eu vou retornar valor multiplicado por fatorial, como sendo valor menos 1. Então, aqui eu vou retornar valor vezes o fatorial do valor menos 1. Espera lá, prezado. Karma. Essa é a ideia aqui, ó. Então, eu vou verificar. Meu fatorial é 1? Não, não é. Então, eu vou decompor ele. Vou fazer o valor dele multiplicado pelo fatorial dele menos 1. Ou seja, passei 5 ali.
para a nossa função. Então, aquele return de baixo, o que ele vai ter? Valor, que é 5, multiplicado por fatorial de valor menos 1, que vai ser o fatorial de 4. Então, vou passar para a função novamente o valor 4. Então, eu vou chamar a função de novo. Vou ter o fatorial de 4. 4 é igual a 0,1? Não. Ele vai cair naquele return de baixo e vai fazer o valor, que é 4, multiplicado pelo fatorial de valor menos 1, que é 3. Vai chamar a função fatorial de novo. Vai entrar lá e vai ver. Esse cara é 0,1, é 1? Não. Então ele vai decompor. Ele vai fazer valor vezes fatorial de valor menos 1. Então vou ter 3 vezes fatorial de 2. Cai para cá, chama a função recursiva de novo. Aí ele vai ver se é 0 ou se é 1. Não é, ele vai retornar 2 vezes fatorial de 1. Vai entrar na função de novo. O valor é 1? É. Então ele retorna 1 para cima. Aí eu vou fazendo a multiplicação. Então eu estou escalonando. Ali no código eu estou fazendo exatamente isso aqui, fazendo esse escalonamento do código. Tá bom? Só para que vocês vejam ali. Foi isso que eu fiz. Return de n vezes fatorial de n menos 1. Eu peguei isso aqui e quebrei. Foi isso que eu fiz aqui, tá? É a mesma coisa do desenho, só que eu codifiquei isso lá para a gente, tá? Dentro da nossa função fatorial. Tá certo? Agora, para a gente enxergar isso aqui, né? Para que a gente possa enxergar esse nosso valor acontecendo, para que a gente possa enxergar a recursividade inicialmente, eu vou colocar em cima desse return aqui um print, beleza? Então, vou printar aqui para que a gente consiga enxergar, tá? Então, %i fatorial, isso aqui vai ser igual a %i, ok? Multiplicado por %i menos 1. Então, eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar exatamente aquele esquema que está ali no slide. Então, aqui vai ser valor, aqui vai ser valor, e aqui vai ser valor menos 1. Beleza? Então, se eu passar como parâmetro 5 aqui para a minha função, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui na tela, o fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4. Né? 4 menos 1 ali. Na verdade, não preciso pôr menos 1, né? Que daí vai ser o novo fatorial, que eu errei, tá, galera? Não é menos 1, é só o fatorial mesmo, que daí é 4 fatorial que aparece ali. Então, beleza, agora está correto. Então, vou mostrando isso aqui para a gente, tá? Isso. 2 vezes 2 igual. Pera. Calma lá. Se ele executasse o valor vezes o valor menos 1, ele ia ficar 2 vezes 2 igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Ah, tá. Tá. Sim. Isso que eu fiz errado ali, mas já ajustei ali. Beleza, Gustavo? Se eu não me engano, foi isso que você falou, né? Mas sim, é isso aqui daí. Perfeito? Tinha colocado incorretamente. Estou explicando ali para vocês e escrevo errado no print. Sou um animal mesmo. Beleza? Então, basicamente, isso aqui que a gente vai ter. Tá certo? E daí, aqui, no final, vou colocar um resultado. E vou fazer esse resultado aqui no final. Então, resultado vai ser igual ao nosso fatorial. No fim, ele vai retornar alguma coisa, né? Então, vamos ver o que é. Então, printf barra n barra n barra n barra n % resultado. Beleza? Então, terei o nosso resultado no final. Então, a gente vai ver ali os pedaços, o que vai acontecendo, né?
e daí depois a gente vai ver o resultado final, tá ok? Então vamos rodar isso aqui, vamos ver o que acontece. Então vamos colocar ali o fatorial de 5, que é aquele que a gente já tem o resultado lá, que é 120. Beleza? Então vejam aqui que ele vai fazer. Fatorial de 5 vai ser igual a 5 vezes fatorial de 4. Fatorial de 4 vai ser igual a 4 vezes fatorial de 3. Fatorial de 3 vai ser igual a 3 vezes fatorial de 2. E o fatorial de 2 é igual a 2 vezes o fatorial de 1. E o meu resultado final é 120. Então, está correto ali esse nosso processo de recursividade que a gente fez. Então, a gente pegou a parte de multiplicação e executou dentro de uma função. Então, em vez de a gente fazer um processo gigante, um for, alguma coisa, a gente está usando a recursividade, a gente está usando a própria função para executar esse processo. Ah, mas não poderia fazer com while, não poderia fazer com for? Poderia. Aqui só é uma outra forma de a gente executar isso, né? Então, tem formas de executar. Posso usar uma estrutura de repetição para fazer, como eu posso usar a própria recursividade para executar esse processo, né? Recursividade em si, obviamente que ela é interessante para vários casos, ela facilita muita coisa dentro da nossa codificação, pode facilitar muita coisa, mas não quer dizer que eu sou obrigado a usar, né? Não é isso que eu quero passar para vocês, a gente não é obrigado a fazer nada, né? Então, isso aqui é só mais uma forma de a gente resolver. A gente poderia resolver o processo, resolver o problema desta forma aqui. Beleza? Então, pegar aqui um fatorial um pouco maior, vai, para vocês verem. Fatorial de 100. Vejam que estourou minha variável, né? Na real. O fatorial de 100 é meio grande. Vou pegar um fatorial de 30. 30 não estoura. Então, ó, fatorial de 30 aqui. Gera o meu resultado. Funciona. Né? Da mesma forma que se eu fizesse de outro jeito. Agora, se eu colocar um número muito esdrúxulo aqui, por exemplo, 50 mil, obviamente que a gente vai acabar vendo que vai demorar bastante. Né? Não só por causa do print em si, mas por causa da recursividade que vai me gerar. Né? Essa recursividade em si, ela pode gerar atraso aí no sistema. Então tá lá, fazendo. Para a gente chegar no resultado que está estourado o número, obviamente. Essa é a melhor parte. Tá quase. Até 31. Exatamente. Ou a gente até pode trocar para long, né? Também. Mas aqui era mais para vocês verem questão do tempo. Ó, 4. Se eu pegar o fatorial de 1, ele joga o resultado 1. Se eu jogar fatorial de 0, dá o resultado 1 normal. O fatorial de 2 é 2. O fatorial de 3 é 6. O fatorial de 4 é 24. O fatorial de 5, 120. O fatorial de 6, 720. Então, obviamente funciona. Tem outras formas de fazer, mas aqui seria a forma de a gente fazer esse nosso sistema utilizando da recursividade. Beleza? Perguntas aí, pessoas, até o presente momento. Dúvidas, perguntas, questionamentos. The Birds. The Birds é foda. Então, pular para cá para ver se vocês têm dúvidas. Nada, tá tranquilão. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte aí, galera. Vou deixar agora este exercício aí para que vocês façam, né? Já fiz 3 exemplos aí para vocês. Agora eu vou deixar um para vocês fazerem, né? Então, sintam-se à vontade para fazer o exercício. Beleza? Então, mãos à obra.